Muito interessante isso, porque existem relatos de profissionais dizendo assim, olha, num primeiro momento, eu tenho um paciente com uma resposta muito boa, eu tenho resultados muito bons, mas que não são sustentados. Esse é o pensamento. O resultado precisa ser sustentado, ele precisa ser duradouro, né? Então a gente tem que pensar nessa biologia da pele, isso que você está falando, que é a ciência da pele. Como é que a gente vai sustentar isso, né? Um exemplo que a gente tem é de profissionais que sim, trabalham com ativos consagrados, trabalham com técnicas perfeitas e não conseguem de repente chegar nesse resultado. Eu vou dar um exemplo do envelhecimento, principalmente, né? A gente quando trabalha com envelhecimento, melasma também isso acontece muito, de não conseguir sustentar o resultado, porque um exemplo do envelhecimento é que a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau, então você não vê, mas você tem mediadores inflamatórios o tempo todo agredindo essa pele, então ele é multissistêmico, tá? Então a gente vai pensar nesse sistema, né, desse multifatorial. Então, essa inflamação muito subclínica, a gente vai pensar nessa disfunção de barreira da pele, que você tem uma pele mais seca, tá com uma disfunção de barreira. A gente pode pensar em alterações neuroendócrinas, que a gente veio falar, que ninguém estava falando até então, hoje existe esse pensamento, no envelhecimento e no melasma, né, nos dois. E a gente vai falar muito de metabolismo celular. Coisa que a gente precisa trabalhar e que lá atrás a gente não trabalhava, quando a gente trabalhava isoladamente com técnicas e ativos, né? E hoje não. Hoje a gente tem que pensar nesse contexto multissistêmico que a gente sempre trouxe, né? Ou você fala, tá, você vai trabalhar então com um protocolo X, mas que continuidade, que planejamento estratégico você tem desse paciente, né? Eu tive aqui com a Cris essa semana. A gente até vai soltar para vocês algumas coisas. O que eu vim fazer aqui na Fatesa com a Cris? Eu quero ter o meu planejamento, né, Cris? Eu não vim fazer um procedimento isoladamente. Eu vim um dia para fazer o meu planejamento, porque eu não tenho só uma causa. Eu já estou numa fase de pré-menopausa e sinto envelhecimento da pele. Eu não vou tratar só um preenchimento, eu não vou tratar. Então, é multifatorial e é isso que a gente tem que pensar. E pensar sim hoje na questão neuroendócrina e sim no metabolismo celular. Eu amo metabolismo. O ano passado a gente falou bastante de beleza metabólica. Comecei a ver que agora em 2026 a pessoa começou a falar de beleza metabólica. A gente já abordava isso antes. E o mais interessante, quando se fala de metabolismo, a gente analisa, é o metabolismo de quem? Então, muitas vezes, o próprio paciente, ele tem o hábito de se comparar. Por que na minha amiga deu esse resultado e em mim não? Ou por que na minha vizinha deu esse resultado e em mim não? Então, a gente nota que metabolismo, ele é amplo e ele deve ser detalhadamente estudado. Tem que fazer um screening do metabolismo do paciente quando a gente vai montar esse protocolo, esse programa de tratamento personalizado. O metabolismo, ele fala muito sobre a saúde sistêmica. Então, quando eu analiso uma ruga, uma mancha, uma queda de cabelo, o que eu olho do metabolismo? Eu olho os exames de imagem, exames de sangue, vários exames que o paciente passa por um médico, um profissional, né, que solicitou, pode ser um nutrólogo, nutricionista, quem esteja acompanhando esse paciente. E baseado na análise do metabolismo, hoje a gente já sabe, né, Gi, até a questão da genética, a gente gravou sobre isso o ano passado, até a genética influencia. Então, qual metabolismo é esse que eu tenho em mãos para poder entregar um resultado? E muitas vezes uma tecnologia como é o Lavian é um laser de túlio. Um laser de túlio, ele serve para controle de manchas, para bioestímulo de colágeno, e muitas vezes eu recebo pacientes de outros serviços que experienciaram resultados opostos, a pele mais manchada. Então, além de ter a questão de dosimetria,
dose do equipamento, para perfil biológico, para determinada patologia, eu tenho metabolismo. Como aquele metabolismo responde? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher na pré-menopausa, na perimenopausa, é um metabolismo diferente de uma mulher que ainda não entrou nesse período, né, com essas mudanças hormonais. A resposta é bem diferente, né, Gi? E o que a gente quer passar é isso, esse raciocínio com ciência e um estudo mais aprofundado, porque não tem, lembra que você falava muito, receita de bolo? Dificilmente é receita de bolo, é raciocínio clínico. Então, quanto mais o profissional atende em consultório, mais ele tem bagagem, mais ele tem história, mais ele tem experiência e vivência clínica, né? Isso é importante. E quanto mais ele estuda, mais ele consegue ter esse resultado que ele apresenta aos seus pacientes. Isso.